Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula hoje fazendo uma correção da aula anterior, que era escrever números em notação científica e aprender a fazer as operações com números em notação científica, certo? Então, nós temos o seguinte: escreva os números em notação científica. Temos esse número grandão aí. Esse número grandão, a gente vai andar casas para a esquerda até chegar aqui no 4,5, porque ele tem que ser maior que 0 e menor que 10. Então, 4,5 está entre 0 e 10, certo? E quantas casinhas eu andei para trás? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a vírgula ficar aqui, 4,5. Então, 4,5 vezes 10 elevado à nona potência, certo? O próximo número, 3 milhões, também é um número grande. Eu vou andar até a vírgula chegar aqui, ó, 3,0, ou simplesmente 3, tanto faz, certo? Quantas casinhas eu andei para trás? Eu tirei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou acrescentar essas casinhas aqui na potência. 3 vezes 10 a sexta, certo? Esse outro número grandão, vou andar, até ficar 1,23, que é maior que 0 e menor que 10. Então, 1,23 vezes 10, quantas casas eu andei para trás? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até chegar na vírgula. Então, 1,23 vezes 10 a 15, certo? Agora, da letra D em diante, são números muito pequenos. Então, ao invés de andar para trás, eu vou andar com essa vírgula até o primeiro número diferente de 0, até depois dele, certo? Então, o primeiro número diferente de 0 seria o 3, né? Então, depois do 3, aqui teria 0. Ficaria 3,0. Ou simplesmente 3, que é o que eu pus aqui, certo? Então, eu tive que andar com a vírgula até chegar aqui, depois do 3. Agora, eu não andei casinhas para trás, eu andei casinhas para frente. Então, eu tenho que aumentar esse número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando você anda casinhas para frente, o expoente é negativo. Então, 3 vezes 10 a menos 8, certo? Esse próximo, vou andar com a vírgula até chegar aqui, ó, no primeiro número diferente de 0, 1,2. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 1,2 vezes 10 a menos 12, certo? O próximo, vou andar com a vírgula até chegar aqui. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 2,34 vezes 10 a menos 9, certo? Vamos apagar aqui. O exercício de número 2 está pedindo para resolver os itens a seguir e dar a resposta em notação científica, certo? Então, eu tenho 1,5 vezes 10 elevado ao quadrado, mais 4,3 vezes 10 elevado ao quadrado. Olha que as potências são iguais, 10 ao quadrado e 10 ao quadrado. Então, eu posso somar esses números. Vou somar 1,5 mais 4,3, dentro do parêntese, 1,5 mais 4,3. E vou repetir minha potência aqui, que é 10 ao quadrado. Somando 1,5 mais 4,3, eu achei 5,8. E repeti o 10 ao quadrado. Então, 5,8 vezes 10 elevado ao quadrado. Certo? Continuando, a letra B fala 3,5 vezes 10 a menos 5, mais 1,2 vezes 10 a menos 4.
Olha que os expoentes são diferentes, ó. 10 a menos 5, 10 a menos 4. Um expoente é menos 5 e o outro é menos 4. Então, são potências com expoentes diferentes. Tem que igualar essas expoentes. Você escolhe. Eu escolhi pegar o primeiro. Peguei 3,5 vezes 10 a menos 5. Para o menos 5 virar menos 4, eu tenho que somar 1. Quando eu somo 1 aqui, eu ando uma casinha para trás aqui. Então, a vírgula estava aqui, ela vem para cá e 0. Então, ficou 0,35. Menos 5 com mais 1, menos 4. Então, eu tenho 0,35 vezes 10 a menos 4, mais 1,2 vezes 10 a menos 4. Os expoentes estão iguais? Sim, então posso somar. Vou somar 0,35 mais 1,2, que dá 1,55, e repito vezes 10 a menos 4, certo? Continuando, nós temos a letra C. 8,41 vezes 10 elevado ao cubo, mais 9,71 vezes 10 elevado à quarta. Potências com expoentes diferentes. Tem que igualar esses expoentes. Eu escolhi o 8,41 vezes 10 à terceira, né? Como que eu faço 3 virar um 4? Somando 1. 3 mais 1, 4. Quando eu somo 1 aqui, eu ando uma casinha para trás. Então, a vírgula está aqui, ela vai pular para cá e o zero antes. Então, 0,841 vezes 10, 3 mais 1, 10 à quarta, certo? Então, reescrevendo 8 vezes 10 ao cubo é 0,841 vezes 10 à quarta. E mais 9,71 vezes 10 à quarta. Os expoentes agora são iguais. Então, vou somar 0,841 mais 9,71. Vai dar 10,551 vezes 10 à quarta, certo? A mais 10 não está maior que 0 e menor que 10. Tem que ser de 1 até 9. Então, o que eu faço, gente? Eu vou andar uma casinha aqui para trás, certo? Quando eu ando uma casinha aqui para trás, vou fazer alguns. Olha eu fazendo bagunça. Tá? Fiz aparecer uns trem aqui que eu nem sei, ó. Trem de tabulação. Aqui. Então, o que eu faço? 10,551 vezes 10 à quarta, né? Eu vou andar uma casinha para trás. A vírgula vai sair daqui e vai vir para cá, ó. Vai ficar 1,0551 vezes. Quando eu ando uma casinha para trás, é negativo. Eu tenho que somar um aqui para frente, no expoente. Então, mais um. Então, ficou 1,0551 vezes 10, 4 mais 1, 5. Certo? A resposta poderia ser essa de cima? Não, porque para ser notação científica, tem que ser de 1 a 9. E aqui tem um 10. Não pode ser maior que 10. Certo? Vamos apagar. Continuando aqui, então. Nós temos 5,11 vezes 10 ao quadrado menos 4,2 vezes 10 ao quadrado. A diferença agora que não é uma
A diferença agora é que não é uma soma, é uma subtração, certo? E na subtração, em vez de somar, eu vou diminuir. Expoentes iguais, 10 ao quadrado, 10 ao quadrado, posso diminuir. Então, vai ficar 5,11 menos 4,2. 5,11 menos 4,2, 0,91. Vezes 10 ao quadrado, né? Que eu repito. Ah, mas 0,91 não está entre 0 e 9. Então, agora eu vou ter que andar uma casinha para a direita, né? Ó, a vírgula está aqui, eu vou ter que passar ela para cá. Quando eu ando uma casinha para a direita, eu venho aqui e tiro uma unidade. Mais uma para frente, aqui na potência, uma para trás. Então, vai ficar 9,1, né? Porque a vírgula estava 0,91, passei a vírgula para frente, uma casa, ficou então 9,1 vezes 10, 2 menos 1, 1. Então, 9,1 vezes 10 elevado a 1. Ok? Apagando. 8,2 vezes 10 ao quadrado menos 4,0 vezes 10 ao cubo. Potências com expoentes diferentes. Ó. 10 ao quadrado, 10 ao cubo. Escolhe uma. Eu escolhi o 8,2 vezes 10 ao quadrado. Ando uma casinha para trás, somo uma casinha no expoente. Então, se eu andar uma casinha para trás, 8,2 vai ficar 0,82. 2 mais 1, 3. Então, 0,82 vezes 10 ao cubo, menos 4 vezes 10 ao cubo. 0,82 menos 4, posso fazer, porque 10 ao cubo e 10 ao cubo são iguais. Então, 0,82 menos 4,0 vezes 10 ao cubo, certo? Subtraindo 0,82 menos 4,0 dá menos 3,18. Desce o sinal do maior, sinais diferentes, subtrai. Então, menos 3,18 vezes 10 ao cubo. Ok? Essa seria a minha resposta final. Está entre 1 e 9, tudo ok. Certo? 3,65 vezes 10 à nona menos 4,3 vezes 10 à sétima. Ó, 10 à nona, 10 à sétima. Potências com expoentes diferentes, tem que igualar esse expoente. Vou pegar o 4,3 vezes 10 à 7. Como que eu faço o 7 virar 9? Que eu tenho que igualar. Vai somando 2, Éder. Então, 7 com mais 2 vai dar 9. Mas quando eu somei 2 aqui, eu tenho que andar duas casinhas para trás. Então, a vírgula está aqui, ó. Vai 1, 2 e vírgula 0. Então, aqui, ó, 4, 0,0. Ficou 0,043 vezes 10 à nona, certo? Então, repeti, 3,65 vezes 10 à nona, menos 0,043 vezes 10 à nona. Expoentes iguais, posso subtrair. 3,65 menos 0,043 dá 3,607 vezes 10 à nona. Certo? Fácil, fácil, fácil. Continuando. Resolva os itens.
Desculpa aí, gente, eu tô meio rouco. Esse tempo seco faz a minha voz ficar muito rouca, muito ruim, certo? Enquanto não passar essa época do tempo seco agora, eu não volto à minha normalidade. Então, o número 3 fala assim: resolva os itens a seguir e dê as respostas com notação científica. Beleza. 8,2 vezes 10 ao quadrado vezes 4 vezes 10 ao cubo. Na multiplicação e na divisão, não precisa de ter potências iguais, certo? Então, ó, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, não tem nada a ver, certo? Na multiplicação, você multiplica o 8,2 com o 4, que não são potências, e o 10 ao quadrado com 10 ao cubo, que são as potências. 8,2 vezes 4 dá 32,8. 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo, conserva a base, somos expoente. 2 mais 3, 5. Então, ficou 32,8 vezes 10 à quinta. 32 está muito acima de 10. Então, eu vou ter que andar uma casa para trás com a vírgula. Ó. A vírgula está aqui, vou andar com ela para cá. Vai ficar 3,28. Se eu tirei uma casa, eu tenho que acrescentar ela aqui. Então, 3,28 vezes 10, 5 mais 1, 6. 3,28 vezes 10 à sexta potência. Certo? Letra B. 3,7 vezes 10 à sétima menos 8,6 vezes 10 ao cubo. Mesma coisa, gente. Vou pegar 3,7 vezes 8,6 e 10 à sétima vezes 10 ao cubo. Então, 3,7 vezes 8,6, 10 à sétima vezes 10 ao cubo. 3,7 vezes 8,6 dá 31,82. 10 à sétima vezes 10 ao cubo é 10, 7 mais 3, 10. Então, 10 elevado à décima. Mais uma vez, 31,82. 31 está acima de 10, então vou ter que andar uma casa para trás para a vírgula ficar aqui, ó, entre o 3 e o 1. Como eu tirei uma casa para trás, eu tenho que acrescentar uma casa na potência. Então, ficou 3,182 vezes 10 elevado a 10 mais 1, 11. Certo? Continuando. 3,45 vezes 10 à oitava vezes 6,74 vezes 10 a menos 2. Vou multiplicar 3,45 com 6,74, tá aqui. Vou multiplicar 10 à oitava com 10 a menos 2, tá aqui. Ok? 3,45 vezes 6,74 deu 23,253. 10 à oitava vezes 10 a menos 2 fica, somando os expoentes, 8 mais menos 2, mais com menos é menos. Então, fica 8 menos 2, que dá 6. Então, 10 elevado à sexta. 23 está maior que 10, então eu vou pegar essa vírgula aqui e andar uma casinha para trás. Se eu tirei uma casinha, eu tenho que acrescentar ela aqui. Então, ficou 2,3253 vezes 10, 6 mais 1, 7. Ok? Letra D. 3,45 vezes 10 à oitava, dividido por 3 vezes 10 a menos 2. Agora não é multiplicação, é divisão. Então, eu vou dividir 3,45 por 3,0, está aqui a divisão. Eu não pus em fração, mas é a divisão. E vou dividir 10 à oitava por 10 a menos 2, está aqui também a divisão. Lá nos exemplos, eu acho que eu fiz por fração, ficaria assim, ó, 3,45 vezes 10 à oitava, dividido por 3,0 vezes 10 a menos 2. Divide 3,45 por 3, tá aqui, ó, vai dar 1,15. Divide 10 à oitava por 10 a menos 2,
conserva a base, que é 10, e subtrai os expoentes. Então, fica 8 subtraído de menos 2. Daria 10 elevado a 8, menos com menos, mais 2. Então, 10 elevado à 10ª potência. Então, por isso, 1,15 vezes 10 elevado à 10ª potência. Certo? Na multiplicação, somos expoentes. Na divisão, subtrai. Então, por isso aqui o menos 2. Tá bom? Menos com menos é mais, né? A letra E. Na letra E, nós temos 4,96 vezes 10 a terceira, 23, dividido por 2,5 vezes 10 a menos 31. Vou dividir 4,96 por 2,5 e vou dividir 10 a 23 por 10 a menos 31. Em fração ficaria 4,96 vezes 10 a 23 sobre 2,5 vezes 10 a menos 31, né? Dividindo 4,96 por 2,5 dá 1,984 vezes 10. Na divisão, subtrai os expoentes, então 23 menos o menos 31. Dá 23 menos com menos mais 31. 23 mais 31, 54. Então, 1,984 vezes 10 elevado a 54, que é a minha resposta final aqui. Certo? E por último, nós temos 5 vezes 10 ao cubo. 5 vezes 10 ao cubo, dividido por 2,5 vezes 10 ao quadrado. Divide 5 por 2,5, dá 2 vezes 10. 10 ao cubo dividido por 10 ao quadrado, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, 3 menos 2, 10 elevado a 1. Então, 2 vezes 10 elevado a 1. Certo? Espero que eu tenha ajudado, que tenha facilitado aí para entender, gente, porque isso é muito importante. Lá no primeiro ano, vocês vão precisar demais de notação científica para uma matéria chamada de física, certo? Ela usa muito notação científica, porque ela trabalha com números às vezes muito grandes e números às vezes muito pequenos, ok? Vamos então para a nossa aula de número 3. Não se esqueça do nosso cabeçalho, certo? Ó, vai pôr aula de número 3, nome, escreve aqui seu nome, porque tem gente que deixa em branco. Série, nono ano A, B, C ou D, não sei. E o período de 20/8 a 27/8. Esse é o seu cabeçalho. Não deixa sem fazer ele, ok? Porque ele é muito importante na hora de validar as tarefas de vocês. E se não estiver fazendo nesse modelo que está aqui, vocês vão perder pontinhos por isso. Porque eu não vou ter facilidade para identificação da aula que eu estou validando. Tá bom? Continuando, nós vamos para uma matéria nova, chamada de razão e proporção. Razão e proporção, a gente usa isso na vida o tempo todo. Definição de razão. Razão é o quociente, razão, gente, é a divisão de dois números. É o quociente de dois números, certo? Se eu ponho assim, ó, A dividido por B, isso é uma razão, certo?
é a divisão de dois números. E proporção é a igualdade entre duas razões. Se eu tenho A dividido por B e eu tenho C dividido por D, A dividido por B é a minha razão, C dividido por D é outra razão. Se existe uma igualdade entre elas, eu digo que elas formam uma proporção, certo? Então, proporção é a igualdade entre duas razões, ok? Continuando. A divisão é uma das 4 operações fundamentais da matemática. A partir das grandezas A e B, nós temos a razão A dividido por B, ou A, dois pontinhos B, né, que é A dividido por B também, onde o B tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. E a gente lê A está para B, certo? Então, quando você vê isso aqui, ó, você vê essa fração A sobre B, você não vai ler A sobre B, você vai ler A está para B, certo? Lembre que uma fração, o numerador é o número de cima e o denominador é o número de baixo, né? Então, se eu tenho aí 1 sobre 2, se eu tenho 1 sobre 2, aqui, ó, 1 sobre 2. O 1 é o meu numerador, o 2 é o meu denominador. Nas razões, o coeficiente que está localizado na parte de cima é chamado de antecedente. E no caso A, enquanto o de baixo é chamado de consequente. Então, meu numerador é o meu antecedente e o meu denominador é o meu consequente, certo? Temos aí alguns exemplos. Lembrando que razão é a divisão entre dois números, né? E proporção é quando existe uma igualdade entre duas razões. O exemplo 1 fala assim: qual a razão entre 40 e 20? Lembra do significado de razão? Razão significa divisão. Então, a razão entre 40 e 20 seria 40 dividido por 20. Que dá para simplificar isso aí por 20. 40 dividido por 20 dá 2. 20 dividido por 20 dá 1. 2 dividido por 1 é 2. Então, a razão é 2. Ok? Se eu falasse, seja o A 18 e o B 12, qual é a razão entre A e B? A razão entre A e B seria o A dividido pelo B. Razão entre A e B, né? O meu A vale 18. O meu B vale 12, certo? Simplificando isso por 6 aqui direto, 18 dividido por 6, 3. 12 dividido por 6, 2. Eu digo que a minha razão está de 3 para 2, certo? A razão é de 3 para 2. Ok? Deixa eu apagar para a gente continuar. Proporção. Proporção é uma igualdade entre razões. Sendo A, B, C e D números reais diferentes de zero, nós temos que A está para B, A está para B, assim como C está para D. Ou A está para B, assim como C está para D. Certo? Onde todos os coeficientes B e D diferente de zero. Por quê, gente? Porque está na parte do denominador. Não existe divisão por zero. Então, eles têm que ser diferentes de zero. Certo?
A e D são chamados de extremos da proporção. Então, esse aqui, ó, o meu A e o meu D, eles são chamados de extremos da proporção. E o meu B e o meu C, eles são chamados de meios da proporção, certo? Então, primeiro pegando aqui, isso aqui é o meu extremo. Pegando aqui, isso aqui é o meu meio, certo? A gente vai precisar muito disso, porque quando fala em razão e proporção, a gente multiplica cruzado, ok? Então, A e D são extremos da proporção e B e C são meios da proporção. Propriedade fundamental da proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, se nós escrevemos A está para B, assim como C está para D, nós dizemos que o A e o D são extremos da proporção e B e C são meios da proporção. Levando em conta o conjunto dos números reais, podemos concluir algumas equivalências entre essas proporções. Portanto, se A está para B, assim como C está para D, os meus extremos A vezes D será igual aos meus meios B vezes C, certo? Extremos A vezes D tem que ser igual B vezes C. Se eles forem iguais, eu tenho uma proporção. Se eles forem diferentes, eu não terei uma proporção. Então, você tem que prestar atenção nisso para saber se duas grandes são proporcionais ou não, certo? Olha um exemplo. Exemplos de proporção. 1. Os números 6 e 10 são proporcional a 15 e 25. Aplicando a propriedade fundamental, que é a propriedade 1, nós temos que o 6 está para o 10, certo? Assim como o 15 está para o 25. Os números 6 e 10 são proporcionais a 15 e 25. Então, aplicando essa regra que eu falei aí anteriormente, né? Nós teremos o 6 está para 10, assim como o 15 está para 25. O 6 e o meu 25 são os meus extremos. O 10 e o 15 são os meus meios, certo? A multiplicação dos extremos terá que ser igual à multiplicação dos meios. Então, quando você faz essa multiplicação, ó, 6 vezes 25, né? Aqui, ó, 6 vezes 25, 10 vezes 15. 6 vezes 25, 150. 10 vezes 15, 150. 150 é igual a 150? Sim. Então, elas são proporcionais, certo? Por quê? Porque a resposta deu igual, certo? Agora, se não der igual, olha o próximo exemplo aqui, ó. Verifique se são proporcionais. 1 está para 2, assim como 50 está para 100. Vamos ver? Aplicando a propriedade, o produto dos extremos volta.